Eu sou arquiteto e pesquisador. Atualmente eu faço pós-doutorado no Mackenzie. Antes disso eu fiz doutorado na Leibniz Universität em Hannover, um mestrado na Studienschule em Frankfurt. E atualmente também trabalho como arquiteto do FILE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que eu vou convidá-los todos. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer muito ao convite da Marina e ao convite do Hugo. Se em algum momento eu começar a falar muito baixo, por obséquio, me avisem e eu farei um esforço para ser mais efusivo. Ah, então, eu preparei hoje uma apresentação especialmente para vocês, com alguns projetos que eu executei esse ano. E para não ser muito cansativo, porque hoje em dia ninguém tem paciência, eu vou mostrar apenas 3 projetos. Co-Creative Robots, cartografias estéticas e o File Sintética. Cadê minha cola? O mais importante de tudo. Tá aqui. Perfeito. Então, Co-Creative Robots foi a realização em Detmold, que é uma cidade bem pequena na Alemanha que tem um mestrado, um master semelhante à nossa especialização, e onde eu sou professor visitante. E foi muito interessante para mim, espero que para vocês também, porque foi um, o ápice de um trabalho de 8 anos em pesquisa de robótica em arquitetura. Eu queria também dizer antes que, quando eu terminei meu mestrado em 2016, eu achava que tinham 2 coisas que eram hypes, eram bolhas que iam estourar e não iam ter grande impacto na arquitetura. Uma era a inteligência artificial e a outra era a robótica. E hoje em dia são as 2 áreas que eu trabalho e pesquiso. Então eu não podia estar mais enganado. Ah, e esse é um projeto que conecta os dois. A ideia é trazer a robótica para fazer parte do processo criativo do arquiteto. Então, a gente está acostumado, em geral, a ver os robôs como uma ferramenta para automatizar o trabalho manual, ou para produzir geometrias muito complexas. Mas nesse caso, nesse experimento, a ideia é trazer o robô para o começo do projeto, para ele ser um agente criativo através de um jogo. Então é um jogo em que o arquiteto coloca um bloco, o robô percebe qual foi o arranjo espacial e então ele toma uma decisão e coloca o próximo bloco. E então vira um jogo de você colocar uma peça, o robô com a inteligência colocar a próxima. É importante para mim essa ideia do jogo, para pensar a inteligência artificial, porque ela é interessante no momento em que a gente não tenta controlar totalmente a inteligência. Se for para controlar totalmente, a gente tem outros meios, programação, modelagem algorítmica, em que a gente tem controle total do que a máquina está fazendo. Só que com a inteligência é mais interessante, porque você espera algo e ela vai te dar um outro algo. E esse algo pode ser, no melhor dos casos, mais interessante do que o que você imaginava. E ao mesmo tempo em que o arquiteto está colocando o bloco, ele vai vendo numa tela como que um modelo de inteligência artificial, um outro modelo, visualiza o que poderia se tornar aquela estrutura. Então, aqui no caso, é um master plan, digamos, e o arquiteto, junto com o robô, vai tomando decisões para produzir uma composição.
Então aqui é a visão do modelo de difusão para imaginar como isso poderia se tornar um ambiente construído. E a ideia é que a gente está acostumado a desenhar tudo no computador e, no final, apertar um botão e o robô vai lá e executa. A ideia é não utilizar nenhuma interface de teclado ou mouse, mas sim a interface do modelo físico. Então, é um jogo de peças em que a gente e o robô temos agência para co-criar o, 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 o objeto e um outro modelo vai e imagina o que aquilo poderia ser. Então, aqui uma pequena brincadeira de uma estrutura anterior em que a gente vai imaginando como ela poderia se atualizar em um objeto construído, em uma arquitetura relativamente estranha. Ah, então, esses 3 projetos que eu vou mostrar, eles têm esse interesse na cocriatividade entre a máquina, que é uma criatividade de silício, porque os chips são de silício, e nós, que somos uma criatividade de carbono, porque nosso corpo é baseado em carbono. O segundo projeto que eu queria mostrar, ele é de uma exposição que está tendo em São Paulo, que tem o nome de Sintética. Ela é a exposição desse ano no FIOL, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que acontece no prédio da Fiesp, aqui em São Paulo, e tem esse subtítulo de A Era da Criatividade Artificial. A curadoria é da Paula Pericinoto, do Ricardo Barreto e da Clarissa Vidotto, e o Ricardo escreveu um texto curatorial muito interessante para situar esses trabalhos e o momento da tecnologia na arte. Então, não é uma exposição de tecnologia, é uma exposição de arte que usufrui dos métodos tecnológicos mais contemporâneos. Então, a gente está acostumado a pensar nessa dicotomia entre o humano, que produz o artificial, e a natureza, que produz o natural. E esse artificial, ele também pode ser entendido como a cultura. Então, a natureza produziu o humano, produziu a cultura, o humano produziu a cultura, e hoje a gente está no momento em que a nossa cultura humana produziu uma nova cultura, que é uma cultura da máquina, que é uma cultura sintética. E é por isso que a gente pode começar a falar em criatividade artificial. E eu tive o prazer de fazer tanto o projeto expográfico quanto o projeto de design visual da exposição. E em ambos os casos, eu explorei como a inteligência artificial pode ser utilizada como um parceiro criativo. Então, para o design gráfico, todas as peças elas são a partir de um vídeo de um dos artistas que está expondo. O artista se chama Subsônia e o vídeo dele imagina outros universos. E, e nós tínhamos nessa exposição a intenção de produzir uma, um efeito do sublime, mas não o sublime da natureza, mas sim um sublime da tecnologia que produz outros universos. Então, pegando frames desse vídeo do Subsônia, eu fui adicionando detalhes para desenhar toda a linguagem gráfica a partir desse mundo que não é o nosso, que é um mundo um pouco assustador. A ideia era que, num primeiro momento, a gente ficasse um pouco assustado com a imaginação de outros universos
possíveis e impossíveis, que vai ser um tópico que eu vou abordar nos próximos minutos também. E com essas tecnologias novas de, por exemplo, supersampling ou upscaling, esse painel de entrada, um deles, tem uma resolução tão grande que conforme você vai se aproximando, você vai descobrindo universos dentro de universos. No design espacial, da expografia, da exposição, eu também explorei como eu poderia usar os modelos de Stable Diffusion para explorar quais outras possibilidades estéticas não estavam a priori na minha mente. Então, ao mesmo tempo em que a gente modelava, a gente ia atualizando e explorando quais eram as possibilidades que o modelo oferecia para a gente, na esperança, que aconteceu bastante, de algumas surpresas interessantes, para enfim realizar dentro da galeria da Fiesp, que é esse projeto do Paulo Mendes da Rocha, bastante interessante. Então, essa aqui é uma das salas. E também, como a gente tem o modelo 3D da exposição inteira, a gente usou a realidade aumentada para acompanhar a montagem de tudo. O que foi muito interessante, principalmente para entender a posição dos projetores, a relação espacial entre cada obra, suas dimensões. E eu vou mostrar, acho que 3 trabalhos apenas na exposição que lidam com essa ideia da co-criatividade, da imaginação da máquina. Então, um deles é esse trabalho que produz o que o artista chama de memórias sintéticas. Então, você chega nesse microfone, você conta uma memória sua e a máquina vai reproduzi-la. Então, aqui Giving birth to my son was the best thing I ever did. Oh. Vocês estão ouvindo o áudio, por acaso? I took a cross-country road trip with my friend without any final destination. E essas imagens, elas são borradas, né? Porque as nossas memórias, elas também são borradas. As memórias nunca são nítidas. Aqui é a outra sala e nela tem um outro trabalho. Eu acho muito interessante que as mesmas tecnologias que os artistas estão usando de IA, como Stable Diffusion, são as mesmas tecnologias que a gente está usando na arquitetura. Nessa sala tem um grande espelho de 4 metros por 4 metros, onde há uma câmera e em tempo real o trabalho do artista vai fazendo um espelho, a imagem de nós, só que a transformando. Então, transformando sujeitos que estão passando pela galeria visitando a exposição em astronautas, em mergulhadores, em todos os tipos de práticas ou lugares que os humanos adentraram nos últimos séculos. Aqui é um trabalho de um brasileiro que é bastante interessante. Marina, você pode me dizer se vocês estão ouvindo o áudio? Sim, Vitor, estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Se vocês puderem me confirmar uma reação com joia. Sim, ótimo. Obrigada. Tá bom, porque esse aqui é um trabalho de um artista que trabalha com áudio, chamado Kraus. E
E é um trabalho que lhe convida o visitante a cantar uma melodia e a máquina vai encontrar em seu repertório algumas melodias que outras pessoas cantaram antes, durante a exposição, e vai cantar de volta para o visitante. Um outro que eu acho que é especialmente interessante para nós arquitetos é esse grande mural, que ele possibilita que a gente adentre com o nosso corpo o que se chama espaço latente do modelo de IA. Esses modelos de difusão, eles são capazes de produzir bilhões de imagens a partir de um vetor, que em geral é um vetor aleatório. Aqui nesse caso, o artista desenvolveu uma maneira de interagir com esse espaço latente para que a gente use nosso corpo para controlar como a gente navega esse espaço e mostrar as diferentes possibilidades que esse modelo nos oferece. E por fim, esse aqui eu acho muito curioso, ele se chama pareidolia irreal. Pareidolia é um efeito que o nosso cérebro produz quando a gente vê objetos e reconhece outros objetos neles. Então, por exemplo, quando nós vemos nuvens no céu e a gente fala, aquilo ali é um cachorrinho, aquilo ali é uma casa, aquilo ali é uma montanha, isso é a pareidolia, o nosso cérebro vendo coisas que não estão lá. Ou um teste de Rorschach, por exemplo. Aqui nesse caso, o visitante coloca objetos que projetam sombra contra a parede e a máquina tira um retrato dessa sombra e interpreta o que ela está vendo. Então, aquilo ali é uma mulher em vermelho em pé em uma sala. Então, ele interpreta e logo depois ele mostra para o visitante como que ele encontrou nessa composição uma mulher em pé em uma sala. Que é também essa ideia de a máquina sendo criativa a partir dos nossos inputs. Vou acelerar um pouco isso, mas esse aqui é um vídeo que vai ser interessante no último slide, que é um trabalho de um norte-americano, no inglês, que produz também universos estranhos. E a exposição fica aberta até 7 de setembro. E se vocês quiserem visitar, por favor, me escrevam, eu ficaria feliz de conhecê-los pessoalmente e mostrar a exposição. Então, essa é uma exposição sobre essa ideia de criatividade artificial, que se relaciona também com essa ideia do projeto anterior de robôs co-criativos. E agora eu vou apresentar a última parte dessa fala, que é o trabalho que eu tenho desenvolvido no meu pós-doutorado sobre cartografias estéticas. E para quem está acostumado com modelagem paramétrica e para os arquitetos que trabalham com sistemas computacionais mais avançados, se tornou comum produzir centenas de milhares de variações para um mesmo projeto. E se tornou rápido e barato. E a questão se torna como a gente avalia esses projetos, como a gente escolhe qual que é melhor, qual que é pior. Tanto para realizá-lo quanto para desenvolvê-lo mais à frente. E há muitos métodos, muitos critérios para tal. Mas se a gente for encaixar os critérios existentes, eles todos ficam ou encaixados na tríade vitruviana, eles ficam todos ou infirmitas, que tem a ver com a estrutura, ou utilitas, que tem a ver com o uso. Por exemplo, performance estrutural,
a performance ambiental, os custos e uma questão essencial da arquitetura, tanto para a disciplina quanto para a prática, é como o objeto e o ambiente construído é percebido por um sujeito. E para poder utilizar métodos computacionais para avaliar os projetos a partir dessa percepção do sujeito, que é a estética, são necessários métodos para quantificá-los. Tem uma longuíssima tradição na filosofia sobre o problema das preferências estéticas. É uma questão chave no núcleo da filosofia. A gente poderia passar meses aqui discutindo como esse problema foi lidado por diversos pensadores, mas eu acho que é importante ressaltar que em todos os filósofos nunca se defendeu que a estética é algo totalmente individualizado ou subjetivo, nem totalmente universal ou objetivo. Há sempre um gradiente, há sempre um certo grau de concordância entre os sujeitos, principalmente quando eles estão em estados físicos e corpóreos semelhantes, que é a ideia do Kant de universalidade subjetiva. Mas na virada do século XIX para o século XX, surgiu uma nova vertente da estética, que se chama ou estética empírica ou estética quantitativa, onde os métodos empíricos foram aplicados para lidar com problemas das preferências estéticas. Um caso que é muito interessante para quantificação da estética foi a proposta da medida estética em 1933 pelo Birkhoff, que é um matemático. Ele propõe a primeira fórmula da experiência estética, que é a medida estética, que é uma relação entre a ordem de um objeto dividido pela sua complexidade. E mais recentemente surgiu uma área que é muito fascinante e que muitos arquitetos não gostam, que é a estética computacional, que é uma área da ciência da computação que não só tenta, mas como até certo ponto consegue mimetizar as nossas preferências estéticas. Então, uma definição que eu acho bem clara é: a estética computacional é a pesquisa de métodos computacionais capazes de tomar decisões estéticas de maneira semelhante à forma como os humanos os fazem. Então, o meu trabalho dessa pesquisa se insere na aplicação dessa estética computacional na arquitetura. Eu trabalho sempre com perspectivas, porque perspectivas elas são o mais próximo da experiência sensorial do espaço. Eu utilizo métodos de visão computacional para reconhecer partes de edifícios, produzir diagramas dessas partes isoladas, para quantificar o número de partes, que é um índice da complexidade do objeto. E eu avalio como essas partes se relacionam para produzir um diagrama de conectividade, que é uma maneira de avaliar a ordem de um objeto. E eu aplico esses métodos, esses diagramas, junto com a análise da profundidade e a composição de uma imagem, junto com o seu brilho, a dimensão fractal, que é um método de medir complexidade, como é possível comprimir essa imagem, que é um outro método de medir complexidade, e eu aplico esses métodos em 12 mil imagens de arquitetura de um banco de dados muito interessante, que se chama AVA, que é Aesthetic Visual Analysis, que é um banco de dados que possui acho que 200 mil imagens, mais 12 mil de arquitetura. E essas imagens, elas têm uma nota, cada uma, que foi dada
por milhares de pessoas online. E eu uso isso para treinar uma rede neural, em que os inputs são esses critérios estéticos, como o brilho, porcentagem de profundidade, tanto próximo, médio, distante, dimensão fractal, número de partes, número de conexões, 14 critérios diferentes. E o que o modelo me dá é uma resposta hedônica estimada. Então, a resposta hedônica é uma maneira chique de falar se eu gosto ou desgosto de algo. Hedônico vem de hedonismo, por isso que é gosto ou desgosto. Então, esse modelo ele tenta estimar como as pessoas gostam ou desgostam de cada imagem produzida. E a precisão do modelo é bem razoável. Aqui é um gráfico que mostra na vertical qual que é a nota estimada e na horizontal qual que é a nota real para essas imagens. Num modelo perfeito, a gente teria uma diagonal perfeita. Mas como a gente está lidando com preferências estéticas que não são totalmente universais, eu considero que aproximar essa diagonal já torna o modelo usável, helpful, um modelo útil para a gente fazer comparações estéticas de imagens. E a ideia é trabalhar com grandes bancos de imagens. Por exemplo, aqui eu aplico esses modelos no concurso que teve recentemente para a sede do governo do estado aqui em São Paulo. São 600 perspectivas de 45 propostas. E é interessante perceber que nessa nuvem que agrupa imagens semelhantes e coloca mais distantes imagens diferentes, há um grande cluster, um grande conjunto no meio, enquanto há poucas imagens na periferia. E isso acontece porque a maioria dessas imagens opera numa categoria estética que é a categoria do belo fotorrealista. Veja bem, aqui são 6 visualizações das 6 propostas que foram selecionadas para a segunda fase. E todos os projetos são projetos interessantes que têm os seus méritos, mas uma coisa que me incomoda enquanto arquiteto que ama a disciplina como uma prática cultural e artística, além de ser a prática de produção do ambiente físico, é que elas todas são muito semelhantes em sua estética. Todas operam nessa ideia do belo fotorrealista, do céu azul, do gramado verde, da composição centrada, com um único ponto de fuga. E eu fiquei me perguntando se isso se dá porque em um concurso é esse tipo de estética que é privilegiado, ou se é porque as ferramentas de visualização que a gente está acostumado a usar são ferramentas que carregam em si essa categoria estética do belo fotorrealista. Então eu me perguntei, os modelos atuais de IA conseguem explorar categorias estéticas além desse belo fotorrealista? E como um experimento, eu peguei uma das imagens desse concurso, que é esse foyer, para, não sei, o foyer do governador do estado, talvez, desenhado pelo Macro Arquitetos. E é uma imagem interessante para mim porque ela também é uma imagem produzida usando o Stable Diffusion. Eu aplico esses métodos de entender a profundidade e extrair as linhas principais e me pergunto, das categorias estéticas que nós conhecemos, os modelos que nós temos são capazes de reimaginar essas imagens nessas categorias que já conhecemos? Por exemplo,
o belo, o cômico, o descolado, o fofo, o glamouroso, o grotesco, o interessante, o kitsch, o maximalista, o seu oposto, minimalista, o pitoresco, o rústico, o surreal, não, perdão, o sublime, o surreal, o trágico, o feio e um para traduzir como loucurinhas. Então, nós vemos que sim, esses modelos são capazes de produzir essas categorias estéticas que nós já conhecemos. E minha intenção também aqui era entender como que na arquitetura o nosso leque, ou na arquitetura mainstream, o nosso leque de possibilidades estéticas é muito mais restrito do que em outras práticas artísticas. Eu fico pensando, por exemplo, no cinema, em que quando a gente vai pro cinema, quando a gente está na fila para escolher o que vamos assistir, nós temos assim uma amplitude de gêneros sensacional. A gente tem desde o cômico até o dramático, a gente tem desde o horrível até o filme de época, desde o sci-fi mais distópico até o mais utópico, talvez o mais utópico não estejamos produzindo tanto. Mas ainda assim, o leque de gêneros do cinema é muito maior do que o leque da arquitetura mainstream. Ou um outro exemplo é o da música. Da música a gente tem desde a bossa nova até o drum and bass. A gente tem desde a música clássica romântica até a música noise experimental. O leque estético é amplíssimo, enquanto que, por exemplo, naquele concurso que eu mostrei anteriormente, o leque de categorias estéticas da arquitetura parece bem restrito, apesar de sempre ter alguns que escapam. Então aqui eu estou aplicando novamente esse mesmo instrumental de avaliação estética para navegar por essas diferentes categorias e avaliar essas imagens. E o que é interessante é que, como é um instrumental quantitativo de estética, a gente pode começar a fazer análises estatísticas das categorias estéticas. E foi assim possível desenvolver um mapa das categorias estéticas, onde é possível ver que o grotesco, aqui em cima, ele se contrapõe, por exemplo, ao seu oposto, que é o belo, aqui embaixo. Ou aqui na esquerda, o minimalista se contrapõe ao seu oposto, na direita, o maximalista. E também ele forma alguns conjuntos. Então, o grotesco, o trágico e o feio estão num conjunto mais próximo do que o pitoresco, o belo e o kitsch, que estão aqui no lado oposto. Então, é possível visualizar lado a lado as imagens de todas essas categorias em um mapa das possibilidades desse modelo latente. Um mapa latente das possibilidades desse modelo. Mas eu acho que mais interessante é poder visualizá-los em uma nuvem, em que os mais próximos se agrupam e os mais distantes são colocados. Os mais semelhantes se agrupam e os mais diferentes são colocados à distância. E é possível ver que existem regiões desse mapa do espaço latente do modelo, ou esse mapa de possibilidades projetuais desse modelo, em que há uma população grande, em que há muitas imagens. Enquanto isso, há outras regiões
que são pouco exploradas, que são pouco ocupadas. E esse é o estágio que eu tô agora, que é tentar descobrir quais são as estéticas que estão nessas regiões, estéticas que ainda não têm nem nome, que são estéticas que a gente pode explorar a partir de uma cocriação entre nós e os modelos de IA. Então, eu vou mostrar alguns exemplos. Esse é um esforço de uma especulação dessas estéticas que estão emergindo agora, ou estéticas futuras que possivelmente existirão. Para pensar também que a arquitetura, ela sempre é um jogo de produção do que é a nossa realidade agora, como também o que pode ser a realidade no futuro. E essa imaginação de realidades futuras, eu acho que ela tem uma conotação bastante política, principalmente se a gente entender a estética de maneira semelhante ao que o Rancière faz com o conceito de distribuição do sensível. Então, a distribuição do sensível, ela gira em torno do que pode ser dito ou como pode ser dito, o que pode ser visto, como pode ser visto, quem vê, quem ouve, quem mostra, quem é visto. Então, a estética, ela tem esse poder de permitir que nós imaginemos como os arranjos sociopolíticos permitem seguir diferentes direções e que certas estéticas são mais inclusivas do que outras e que nosso engajamento enquanto arquitetos pode ser nessa imaginação de estéticas, de mundos por virem que sejam mais inclusivos. Usaremos essa palavra. Então, vou mostrar alguns exemplos de especulações de estéticas atuais e estéticas emergentes e estéticas futuras. Então, a imaginação do que seria um foyer alienígena, ou esse mesmo foyer na estética do funk carioca, ou do horror glitch, do que se chama de New Aesthetic, que é a estética de quando os objetos digitais vazam e contaminam e transformam o mundo físico, ou da PAT SP, que foi uma descoberta nova para mim, do pós-digital, onde os glitches são celebrados, a estética também do bolsonarismo, a estética do sinofuturismo, a estética do que o Elon Musk nos propõe como uma imaginação de um futuro, ou do movimento MAGA nos Estados Unidos, também como o modelo V, a estética petista, aqui a estética do Putin, como o modelo V, a estética sionista, ou também a estética do identitarismo, do anarcocapitalismo, do iluminismo das trevas, ou também do comunismo de luxo automatizado, o comunismo de luxo automatizado gay espacial, uma ecologia pós-capitalista, o capitalismo da vigilância, o tecnofascismo, o tecnofeudalismo, a criptoteocracia, a governança algorítmica, a tecnomonarquia neomedieval, um barroco digital, o pós-antropoceno, o realismo da geoengenharia, um animismo sintético, uma necropolítica corporativa, a estética do extrativismo, do autoritarianismo de inteligência artificial, o inferno burocrático, mas também
o cibercooperativismo feminista, o futurismo afrossocialista, o futurismo da retomada territorial, um mundo de interdependência entre as espécies radical, um realismo novo tecnomaterialista, ou também um futurismo indígena. Então, eu faço esse convite junto com a IA para a gente produzir, para os arquitetos se perguntarem quais imaginações de futuro podemos criar para produzir uma realidade compartilhada em que possamos conviver com todas as cosmovisões e com todas as pessoas, tanto humanas quanto não humanas. Eu acho que essa é um desafio, assim, talvez sobre-humano, porque é muito difícil imaginar estéticas futuras, mas talvez nessa cocriação entre nós e a inteligência artificial seja possível criar uma cocriatividade, um hibridismo da imaginação, que seja tanto de carbono, que é a nossa, quanto de silício, que é a sintética. E desapareceu o título no último slide, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.